em nome de Jesus. Irmãos, eu quero ministrar uma palavra que Deus falou muito comigo nesses dias, e eu quero ministrar essa palavra no coração de vocês. O tema da mensagem é: como saber se é Deus falando comigo? Como saber se é Deus falando comigo? Como saber se não são as minhas emoções, se não são coisa da minha cabeça, se não são as vozes que eu estou ouvindo? São tantas vozes, em meio a tanto barulho, como identificar? Eu penso que em algum momento da sua vida, como já aconteceu comigo, você já fez essa pergunta para você mesmo: como saber se é Deus que está falando? E o que tranquiliza meu coração, que a palavra de Deus, ela nos dá um norte, para nós sabermos se realmente é Deus falando conosco, e se é coisa da nossa cabeça. Deus é um Deus que se comunica, Deus é um Deus que se faz presente, e quer falar conosco, manter um relacionamento comigo e relacionamento com você. A pergunta é: será que eu estou entendendo os sinais que Deus está me mandando? Será que estou entendendo esse falar de Deus? É sobre isso que a gente vai conversar nessa noite. Que Deus possa falar com você de uma forma especial. Amém, igreja? Você está aqui comigo, igreja? Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 1 e 2. A fé mostra a realidade. Desculpa, é 11, 1? Isso aí. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Próximo. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus, assim o que se originou-se daquilo que não se vê. Próximo. Pela fé Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas. Embora muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Próximo. Pela fé Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Próximo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Eu vou ler de novo vocês, por favor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Há uma versão que fala que Deus é galardoador, abençoador de todo aquele que se aproxima dele. Aqui aparece uma palavra que diz se aproximar de Deus. Há um versículo mesmo em Hebreus que diz assim: que outrora Deus falou a nossos pais através dos profetas, através de sonhos e visões. E agora, nos últimos dias, Deus fala conosco através da sua palavra e através da manifestação do seu Filho chamado Jesus Cristo. A boa notícia é: Deus, Ele fala conosco. Ele fala, Ele se comunica. Deus não quer movimentar essa ideia ou alimentar essa ideia que muitas pessoas têm, de que Deus é um Deus distante, impossível de se comunicar. Não, Deus é um Deus que está perto e quer falar comigo e quer falar com você. A grande dúvida é: será que eu estou percebendo os sinais que Deus está se manifestando para falar comigo? Será que eu estou entendendo o que Deus está falando comigo? Talvez você possa dizer: mas pastor, eu conheço a igreja, conheço Bíblia desde quando era criança. Desde menino eu ando nessa atmosfera, nesse ambiente de igreja. Mas isso não quer dizer que você aprendeu a ouvir a voz de Deus. A voz de Deus, você precisa aguçar a sua percepção, aguçar o seu entendimento espiritual, abrir esse canal espiritual para que você possa entender a voz de Deus, para que Deus possa falar com você. A Bíblia nos deixa um exemplo muito claro, que está em Samuel. Por favor, abra sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 3.
1 Samuel, capítulo 3, verso 1. Eu vou ler do 1 ao 14. Ele vai falar do menino Samuel. O menino Samuel tinha nascido em um ambiente onde havia muita manifestação da presença de Deus. Ele tinha nascido, ele era fruto de um milagre. A sua mãe orou, Ana orou, e ela orando, pedindo a Deus, Deus lhe deu Samuel. Ele era resultado de um milagre. Mas ainda faltava uma experiência na vida do pequeno Samuel. Faltava ele entender quando Deus estava falando com ele. Então isso pode acontecer comigo, pastor? Pode acontecer. Às vezes você já tem uma caminhada de vida cristã, conhece bem a palavra de Deus, é bem envolvido no ministério, pratica o serviço, toca, canta, faz, mas ainda não entendeu como absorver ou entender quando Deus está falando com você. O texto vai dizer que o menino Samuel ministrava ao Senhor diante dele, e a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, e não havia nenhuma visão aberta. Próximo. Isso sucedeu naqueles dias quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir. Próximo. E quando o Senhor chamou Samuel, ele respondeu: aqui estou. Próximo. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois não me chamaste? E ele disse: não, chamei. Deita-te novamente. E ele foi e se deitou. Aqui a gente vê algo muito comum, que muitas vezes nós caímos nesses erros. Às vezes Deus está falando conosco, e a gente está achando que foi o homem que falou conosco. Isso é muito comum. Às vezes é o homem que está falando conosco, e nós estamos achando que é Deus que está falando conosco, porque falta aquela percepção, falta alguém nos instruir. Olha, para você ouvir a voz de Deus, você precisa fazer isso, fazer aquilo. E a palavra de Deus, ela é poderosa, porque ela vem nos dar instruções. Como eu posso identificar que realmente é Deus que está falando comigo? Como? Qual é o sinal? A Bíblia fala que por 3 vezes, e aí eu vejo essa insistência de Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu me alegrei em ver esse posicionamento de Deus, de querer nos encontrar, de querer falar conosco. O texto vai dizer que Deus falou 3 vezes com o pequeno Samuel. Eu fiquei me perguntando: meu Deus, quantas vezes? Muitas vezes, Senhor, foi preciso falar comigo para que eu entendesse a tua voz. Quantas vezes foi necessário para que Deus alcançasse o meu coração, ou alcançasse o seu coração. O texto vai dizer, na 3ª vez, ele corre diante de Eli, ele fala: olha, quando você ouvir aquela voz, você só fala Deus, fala que o teu servo ouve. Então, para eu ouvir a voz do Senhor, eu preciso acalmar meu coração, eu preciso entender que Deus quer falar comigo, e Ele só precisa de um coração disponível. Samuel disse: fala, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Tem alguém aqui nessa noite com o coração disponível aqui para ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus, se desligar de tudo lá fora, porque o desejo de Deus é falar com você. Ele está falando. A boa notícia é que Deus ainda fala conosco através do louvor. Quem sentiu o falar de Deus através do louvor, da adoração nessa noite? Amém? Fala conosco através de um abraço de um irmão. Fala conosco, de repente você está virando o feed lá no seu celular e aparece um versículo. Deus fala com você, e o que Ele mais fala conosco hoje é através da sua palavra. Ele fala conosco. E pelo menos três sinais muito fortes que nós podemos entender que aparece quando veio falar de Deus. Diga comigo: o tempo. Graça e paz, irmãos. Vou voltar de novo. Graça e paz, novo amanhã. Tudo bem com vocês? Quem está com frio aí? Deixa eu ver quem está com frio. Está tudo tranquilo, ambiente agradável. Diga comigo: o tempo, a sua palavra e pessoas maduras que Deus coloca perto de você. Diga: pessoas maduras que Deus coloca perto de mim. São pelo menos 3 evidências do falar de Deus, que você, prestando atenção nessas 3 evidências, você vai encontrar o falar de Deus. O tempo vai mostrar se foi realmente Deus quem falou. A sua palavra, porque nenhum falar de Deus contradiz com a palavra de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras estão chegando, daqui a pouco eles vão chegar. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras... Você está aqui, igreja? Está aqui comigo? Não hão de passar. E o tempo
O tempo vai mostrar para você, e as pessoas maduras que Deus vai colocar no teu lado, e essas pessoas vão dar conselho, mas pessoas maduras que já venceram naquela área que você está passando por dificuldade. Pessoas maduras que já venceram naquela área que você está passando dificuldade. Então ela vai te orientar e você vai começar a perceber que Deus está naquele negócio, ou a orientação do Pai. Olha que interessante, 1 Reis capítulo 19, verso 12. 1 Reis, era uma situação de muita adversidade que Elias está passando, e ele vai se esconder numa caverna. E quando ele vai se esconder na caverna, de uma mensagem que ele tinha recebido de Jezabel, que era a mulher que estava reinando junto com o teu esposo Acabe, ela tinha mandado uma mensagem de morte, né, para Elias, e ele se esconde numa caverna, ele fica lá, e ele faz a caverna o seu lugar de aconchego, faz a sua caverna um lugar de seguro para ele na concepção dele, e ele se esconde lá, fica escondido, esperando um manifestar da voz de Deus. E a Bíblia diz que veio um terremoto e um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz calma e baixa, verso 13. E assim foi quando Elias ouviu isso, que ele envolveu a face no seu manto e saiu, e se pôs de pé à entrada da caverna, e eis que ali lhe veio uma voz e disse: o que fazes tu aqui, Elias? A palavra vai dizer que veio um grande terremoto, e Deus não estava no terremoto. Veio um vendaval, Deus não estava no vendaval. Veio uma palavra mansa, calma e tranquila, Deus estava ali, e Deus começa a falar com o profeta Elias. O que a Bíblia está me ensinando? Deus não fala quando tudo em mim está uma turbulência, as minhas emoções estão descontroladas e o caos está estabelecido. Deus não vai falar comigo enquanto eu não começar a organizar a minha mente, para que eu possa ouvir a voz de Deus. Às vezes o medo está falando muito mais alto, a ansiedade está falando muito mais alto, as pessoas que estão, o barulho em volta. O que eu preciso fazer? Acalmar o meu coração, para dizer: Senhor, fala comigo, fala que o teu servo ouve. Porque muitas vezes a gente pode cair nesse erro de achar que é Deus falando, e não é Deus falando. Desde o começo do nosso ministério, a gente realiza muitos casamentos aqui, desde casamentos comunitários, como um casamento aqui na igreja, e a gente sempre tem uma orientação da parte de Deus para com a pessoa. E me chamou muita atenção, mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, um casal congregava com a gente, e eles vieram cada um veio de um relacionamento muito turbulento, muitas dores, muitos traumas, e eles estavam dispostos a se casar, e nos procuraram um dia aqui na igreja, começaram a conversar com a gente. Minha esposa conversou com a menina, eu conversei com o rapaz, e eu falei para ele: rapaz, ainda não é hora de vocês assumirem um compromisso tão sério como esse, que eles estavam vindo de muita turbulência, muita confusão, de relacionamentos passados. Eu precisava se curar, ter paz, ter tranquilidade, para poder fazer outra pessoa feliz, e ele feliz. Enfim, colocamos essa palavra. Não foi Deus que tinha dado para nós essa direção, foi a nossa experiência, a nossa caminhada com Deus, fez com que a gente chegasse a essa conclusão, que não era o momento. Ok, eles ouviram a palavra e foram embora. E é interessante que nessa caminhada com Deus, a gente começa a conhecer as pessoas. As pessoas perto da gente, elas até falam, ok, beleza, e ela passa a conhecer a gente. Quando ela vai embora, a gente passa a conhecer a pessoa, porque longe ela começa a fazer o que estava no coração dela, porque ela tinha assentado no coração. E eles foram longe, ficaram um tempo ausente, e decidiram entre eles: não, nós vamos nos casar. Aí nos procuraram: pastor, nós decidimos entre nós aqui, eu não sei com quem. Um deles havia dito assim: Deus falou conosco. Eu não sei qual dos dois, se foi a família, eu sei que eles falaram essa palavra: Deus falou conosco. Amém. Como disse para vocês, o tempo é o melhor juízo para você entender se realmente Deus estava naquele negócio. Ok, nós realizamos casamento aqui, e a gente faz o casamento religioso com efeito civil, e aí você tem um prazo. Você casa aqui, a gente faz toda a cerimônia, tem a banda tocando, é lindo demais. Pois você tem um prazo
de um mês ou 40 dias para você ir no cartório e registrar o seu casamento, para dizer, ó, realmente nós nos casamos, estamos assinando aqui, está tudo ok. Irmãos, eles foram para, quando voltou da lua de mel, já estavam divididos. Pergunta para mim se eles confirmaram o casamento. Até hoje não confirmaram, se separaram. Mas Deus falou. E é duro, porque quando a pessoa ela chega com essa certeza para você, Deus falou comigo, como é que eu vou falar que Deus não falou? Como é que eu vou falar que Deus não falou com você? Então essa convicção tem que ser algo realmente verdadeiro. Você precisa estar convicto que foi a voz de Deus que deu esse direcionamento para você. Senão você começa a trocar os pés pelas mãos. De repente foi a ansiedade que falou. De repente foi o medo. Falou, não faz, ou faz, não faz. Não, nós precisamos ser orientados pelo falar de Deus. E Deus, Ele nunca vai deixar eu e você enganado. Deus, Ele sempre vai nos dar um sinal. Diga comigo, Deus se movimenta por sinais. Você não precisa conhecer muito a Bíblia para entender isso. Lá no deserto, quando o povo de Israel estava no deserto, qual era o sinal que Deus dizia para eles caminharem ou ficarem parados? A Bíblia diz que tinha uma coluna de fogo que os protegia à noite e os aquecia. Quando essa coluna de fogo se movimentava, ou a nuvem que os protegia durante o dia se movimentava, eles entendiam que era a hora deles se movimentar. Não faça nada se você não tiver a convicção de que Deus realmente falou com você, de que Deus realmente está te orientando. Mas pastor, então como que eu vou saber? A Bíblia nos ensina. Olha só que lindo esse versículo. Abra por favor. Glória a Deus. João capítulo 2 verso 1. João capítulo 2 verso 1. Ah, é 1 João, viu? 1 João, desculpa. Quem está lá? Heitor. Segunda João. Estou provando você hoje. 2 João. 2 João capítulo 2. Amém, João? Amém, então. Senão eu vou falar aqui, depois a gente... A Bíblia conta uma história, no final já da ressurreição de Jesus, que Jesus Cristo tinha chegado até o barco dos discípulos, e eles tinham se afastado do Senhor. A palavra diz que eles disseram um para o outro, eu vou pescar. E eles resolveram se afastar, voltar, se afastar do lugar do seu propósito, e se afastar da presença do Senhor. E todas as vezes que a gente se afasta do nosso propósito, daquilo que Deus tem para nós, nós vamos sofrer as consequências desse afastamento, dessas escolhas. E eles resolveram pescar novamente. Deus já os havia tirado da pesca, Deus já os havia tirado daquele ambiente, mas eles resolveram voltar, porque eles achavam que Jesus Cristo não ia ressuscitar, que a promessa não ia se cumprir, porque nós somos assim, que aquilo que nós ouvimos, realmente Deus não estava naquele negócio. Eles achavam isso na mente deles. E a Bíblia diz que eles vão pescar, e a noite inteira eles não pescaram nada. Não conseguiram pescar exatamente nada. E eles estavam cansados, estavam com frio, estavam no alto mar, e de longe eles avistaram alguém na praia, e esse alguém era o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo já faz uma pergunta que parece uma pergunta óbvia. Ele fala, vocês têm alguma coisa para comer? E ele estava tão longe que eles não conseguiram reconhecer que se tratava do Senhor Jesus. E eles respondem, não temos nada, porque não existe nada longe do propósito, não existe vida longe da presença do Senhor Jesus, nada faz sentido longe da presença. Ele olha para eles e percebe que eles estão com fome. Eles tinham tentado pescar a noite toda e não tinham conseguido pescar nada. E a Bíblia diz que Jesus Cristo dá um direcionamento para eles. Falou, ó, pega a sua rede e jogue do lado direito. Exatamente isso. Pega a sua rede e jogue do lado direito. E quando eles jogaram a rede do lado direito, diz a Bíblia que eles desfrutaram de uma pesca maravilhosa. Foi o segundo milagre de uma pesca maravilhosa. O que a Bíblia está querendo me dizer? Que existem
direcionamentos, existem decisões que eu vou tomar, que a minha razão, por mais que eu entenda do assunto, por mais que eu domine aquela área, eu não vou conseguir fazer, eu não vou como saber fazer, mas Jesus Cristo, Ele sempre vai nos dar um direcionamento. Quem sabe você está na mesma situação que eles estavam, cansados, abatidos, sem saber o que fazer, qual a direção tomar, mas Jesus disse: lance à direita. Deus quer dar direcionamento para muitos de vocês aqui nessa noite. Eu não sei quais são as decisões que você precisa tomar. Eu não sei se você precisa ir para a direita ou ir para a esquerda. Deus vai dar um direcionamento para você. O que eu preciso fazer, pastor, é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. E quando você receber esse direcionamento, vai gerar paz no seu coração. O primeiro sintoma que eu sei que é Deus falando comigo é que eu recebo uma paz no meu coração. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses capítulo 4, verso 6. Filipenses 4, 6. Por nada estejais ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica, com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Verso 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Vai gerar uma paz. Quando você tomar uma decisão sobre qualquer assunto, você vai ter paz no teu coração, porque Deus não fala onde tem confusão, Deus não fala onde tem loucura. E aí você vai entender: poxa, Deus está me direcionando para essa situação. Olha o que o texto diz também aqui, Colossenses capítulo 3, verso 15. Colossenses 3,15. A paz de Deus domine em vossos corações, para a qual também foste chamado em um corpo, e sede agradecidos. Como eu sei, pastor? A paz vai gerar paz no teu coração. Não vai ter loucura. Não vai, não, porque eu preciso fazer agora, porque tem que ser desse jeito. Não, calma. Silenciar todas as vozes ao redor, para você tomar decisão. Como pastor, às vezes as pessoas olham e às vezes elas querem uma resposta emergencial. A gente fala: não, vamos parar, vamos esperar um pouquinho. E às vezes as pessoas têm assim: mas o pastor é muito lento, o pastor demora para tomar decisão, demora para falar. Irmãos, não seja precipitado, porque dependendo da decisão que você vai tomar, vai afetar o seu destino, o destino da tua família, dos teus negócios. Não tenha pressa para dizer: não, eu vou esperar em Deus. Aprenda o hábito de dizer assim: vamos orar a Deus, vamos consultar a Deus, vamos ver o que Deus tem para nós sobre esse assunto, vamos ver qual vai ser o direcionamento. Sabe, tem pessoas que parece que é feio para ela se ela dizer: eu não sei o que fazer, eu não tenho uma decisão para tomar. Não é feio, vai buscar em Deus, não tenha pressa. Não, eu vou fazer isso, calma, porque Deus, Ele vai falar com você. Ele é um Deus que fala, irmão. A pergunta é: será que Ele já não está falando há muito tempo e você ainda não percebeu os sinais? Será que não? Olha que lindo esse versículo. Eu ministrei essa palavra alguns dias atrás, eu quero falar de novo sobre ela. 1 Samuel capítulo 22, verso 3. Posicionamento de Davi. Davi aqui, sabe aquele tempo que você parece que as coisas não se encaixam, nada está dando certo, e parece que aquela promessa que ele tinha ouvido sobre Deus, que ele se tornaria rei, quando ele ouve a promessa que ele se tornaria rei, ele tinha uns 13 anos. Passaram-se muitos anos até aquilo se completar, e ele está num momento de muita insegurança, de muita indecisão, de não saber o que fazer. Em algum momento, eu ou você, nós já passamos por isso, ou de repente posso estar vivendo isso hoje. O que eu vou fazer? Vou para a direita? Vou para a esquerda? E ele libera uma palavra dentro desse texto lindo demais, no finalzinho do versículo, ó. Ele fala assim: permite que eu, meu pai e minha mãe venham e estejam contigo, até que eu saiba o que Deus fará por mim. Vamos ler o finalzinho do versículo? Até que eu saiba. 3, 2, 1.
Começa a colocar essa frase nas suas conversas, nas suas narrativas. Eu vou esperar aqui, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Qual vai ser o direcionamento, para onde Ele vai me levar, o que Ele quer falar comigo, porque Ele vai falar com você, Ele vai falar com tua esposa, Ele vai falar com os teus filhos. Às vezes o direcionamento pode ser que venha primeiro para a mulher. Que isso, pastor? Eu sou o cabeça da minha casa, Deus tem que falar comigo primeiro. Irmão, pega Maria. Deus falou com quem primeiro? Com Maria. Deus deu o direcionamento para ela. Quando José ficou confuso, porque Deus não é um Deus de confusão, ele foi orar a Deus, Deus veio e falou com José através de uma revelação. Então não fique se movimentando por informação. Deixa eu ver como é que está o governo hoje. Eu vou fazer. Estava vendo sobre as Bet, misericórdia, né? Tanta calamidade nas famílias. Nem fica ali, eu vou postar aqui, eu vou fazer aqui, eu vou fazer. Não. Se movimente por revelação. Deus vai te dar uma revelação. Deus, como que eu vou cuidar desse negócio aqui na minha família, na minha casa? Como é que eu vou me movimentar? E Ele vai soprar uma palavra calma, suave e tranquila. E você vai olhar e vai dizer: Deus estava naquele negócio. Às vezes uma pessoa experiente vai andar junto com você, vai sentar, olha, calma, eu vou ajudar você em oração. E a porta vai se abrir, vai ter uma resposta da parte de Deus. Estou pregando para esperançosos aqui nessa noite. Amém, igreja? A porta vai se abrir e Deus vai nos dar uma solução. E enquanto Deus não falar com você, continue como Davi: eu vou ficar aqui. Eu falo isso para você, meu corpo está arrepiado aqui, irmãos. Eu sinto a presença de Deus. Eu sei, se eu pudesse até chamar por nome, eu ia falar: fulano, senta aqui, ó. Ouça o que a palavra de Deus está falando com você. Fica quietinho, até que você saiba o que Deus há de fazer por você. Os planos de Deus são perfeitos, são maravilhosos. Os planos de Deus não tem loucura. Esses dias uma daquelas pessoas, desse casal, alguém me ligou, um deles me ligou: rapaz, eu estou muito mal, pastor. Financeiramente estou bem, mas emocionalmente eu estou destruído. Todas as vezes que a gente tomar decisões precipitadas, quem primeiro vai sofrer vai ser você. E depois aquelas pessoas que estão à tua volta. Eu quero que nesse culto que você veio hoje, que você possa sair daqui consciente. Quando você acordar de madrugada para falar com Deus, ou estiver no carro para falar com Deus, falando com sua esposa, ou orando, falando com Deus no carro, ou qualquer ambiente que você tiver, você possa dizer: Deus, eu preciso da tua direção, eu preciso da tua voz. Eu não vou tomar uma decisão se o Senhor não se fizer presente. Nada precipitado, mas tudo debaixo de um direcionamento. Por quê? Porque se eu tomo uma decisão debaixo do direcionamento que Ele me dá, Ele vai pagar a conta, irmão. Ele vai dizer: vai, porque eu sou contigo. Como ele disse para os discípulos: joga a rede do lado direito. Não faltou peixe, não faltou a provisão. Não vai faltar a provisão se você obedecer à voz de Deus, se você estiver ciente do que Deus está falando com você. Não vai faltar coisa grande e nem coisa pequena, porque haverá a provisão de Deus. Você está aqui comigo, igreja? Você está aqui comigo nessa noite, amém? Não vai faltar, irmão. Se está faltando, porque em algum momento teve uma loucura ali, deixou de ouvir a orientação do Espírito Santo de Deus. Por mais que muitas pessoas queiram dizer, os céticos queiram dizer que essa palavra está ultrapassada, Deus ainda continua falando pela sua palavra. O melhor canal para você ouvir a voz de Deus está aqui, ó. Aqui vem purinho, irmãos. Desenvolva o hábito de ler a palavra de Deus ainda hoje. E hoje está muito fácil. No meu tempo, quando me converti, lá nos anos 80, faz tempo, irmãos, as linguagens, concupiscência, eu demorei quase um ano para entender o que era concupiscência, porque não tinha outras versões. Hoje está fácil, você encontra várias versões. O desejo da carne, o desejo. Você encontra linguagem atual, está muito simples. E o acesso, você abre o celular e já tem. Se oriente pela palavra de Deus, a melhor orientação, porque ela não vai se contradizer. Hoje que nós temos de pessoas no nosso século hoje, infelizmente dentro do contexto,
que disse que tem a palavra de Deus, quando na verdade Deus não falou nada, não passou de baboseira da cabeça da pessoa, de loucura, e tem envolvido pessoas em muitos problemas. Então o que eu devo fazer? Procura uma pessoa madura, que já venceu nessa área que você está passando dificuldade. Procure ler a palavra de Deus, e se Deus falou com você, acalma o teu coração, que o tempo vai dizer se foi Deus que falou. As coisas vão acontecer claras, muito na tranquilidade, com muita tranquilidade. Hoje nós estávamos falando aqui do começo da nossa realidade como igreja. Nós começamos a igreja na pandemia, mas debaixo de uma palavra, de um direcionamento. Era a única coisa que a gente tinha, era a palavra. Mas que bom, né? Que bom que nós tínhamos uma palavra. É a única coisa que a gente tinha. Mas aquela palavra fez com que nós nos movimentássemos, porque nós sabíamos que foi Deus que tinha falado aquela palavra. Nós nos reunimos um tempo em oração, eu e minha esposa, ficamos um período e fizemos exatamente o que o Davi disse aqui. Nós vamos ficar aqui até que nós saibamos o que Deus quer que nós façamos. E Deus falou conosco. Deus deu uma direção. É o Deus que fala, que quer falar com você. Você não precisa ficar correndo. Eu vou correr atrás da irmã Doquinha. Não, porque lá tem a irmã Doquinha. Quando ela faz oração, meu Deus, as coisas acontecem. Aí eu vou atrás do bola de fogo. Porque quando bola de fogo fala, irmãos, aprenda uma coisa comigo. O poder, diga comigo, o poder da oração. O poder da oração está naquele que ouve a oração. Entendi isso. Quando você começar a entender isso, não é porque fulano é ungido, porque irmãos, Deus ele quer ouvir você. Abra o teu coração, onde você estiver, Senhor, me ajuda com essa decisão aqui. Ele vai se achegar e vai te ouvir e vai dar um direcionamento para você. Porque esse Deus que nós servimos é um Deus que se faz presente. Eu não sei como que está o seu coração essa noite. E eu sei como o coração fica quando a gente precisa tomar uma decisão e a gente não sabe o que fazer. Eu vivi um período na minha vida que eu quase virei desigrejado. Pastor, verdade. Tantas decepções com o sistema e tudo. Eu e minha esposa, eu tomei uma decisão, eu já estava arrastando a Débora junto, igual o Pedro lá. Vou pescar e estava arrastando. Às vezes a gente toma decisões mas Deus foi tão bondoso que Deus me visitou. Deus usou uma pessoa e me levou para um outro ambiente, totalmente diferente daquele ambiente onde eu estava. E uma pessoa madura, cheia do Espírito Santo, que já tinha vencido naquela área que eu estava tendo problema, orou por nós, nos reposicionou e nós voltamos para viver o propósito que Deus tinha na nossa vida. Deus vai colocar pessoas especiais no teu caminho, viu? Que vai te reposicionar, que vai, não vai aqui, vem para cá, mas aprenda a ouvir. Desde os 16 anos de idade eu ministro para pessoas. Você acha que eu não sei quando a pessoa está me ouvindo e está assim, entra para cá, sai para lá? Eu sei, mas eu sei quando as pessoas me ouvem e guardam aquela palavra, que não é uma palavra só minha, uma palavra baseada na palavra de Deus, e elas começam a colher os seus frutos, vitórias, casamento restaurado, meu Deus do céu, casamento restaurado, filhos transformados, Deus curando de doenças que parecia que não ia ter mais soluções. O impossível de Deus começa a acontecer. Quando você se movimenta em direção àquilo que Deus falou com você, fica tranquilo. O Senhor está dizendo para mim que eu não vou passar necessidade, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo para você que haverá tribulação, mas Ele estará com você todos os dias da tua vida. A promessa dele é essa. Ele nunca disse que seria fácil, mas Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é esse Deus que eu estou apresentando para você nessa noite, irmão. É esse Deus. Quantas situações nós já passamos, e muitas adversidades e perdas, mas Ele estava lá, trazendo paz, trazendo segurança, trazendo tranquilidade. Não tinha loucura. Vou pegar meu celular, vou jogar na parede, eu vou jogar a panela no chão. Então Deus não está ali. Deus não está ali. Porque não sei o que, vou lá, vou peitar fulano, vou colocar o dedo no nariz dele. Deus não está nesse negócio. O nosso Deus é o Deus de paz, igreja. É o Deus de paz. Aprenda a liberar perdão.
Se você não libera perdão, o primeiro a sofrer é você. É você. Você vai estar convivendo 24 horas com a pior pessoa desse mundo, que é você. Você fala, vou pescar que eu não estou bem. Você vai sentar lá, joga a sua vara. Aí vem, senta do seu lado, você mesmo, e começa a lembrar. Enquanto você não liberar, você não vai ser livre. Por isso Jesus nos deu essa ferramenta. Perdoai-vos assim como vocês foram perdoados. Para quê? Para que você possa ser livre. Livre em Cristo Jesus. Livre. Evangelho é isso, igreja. Eu poderia falar totalmente ao contrário. Podia ter um arco aqui e falar, passa debaixo desse arco, você vai ser abençoado. Não. Evangelho é isso aqui, palavra de Deus. E se a palavra de Deus não fizer efeito na tua vida, esquece, irmão. Não vai ser pé de coelho, que não deu sorte nem para o coelho. Não vai ser, como é que é? De cavalo, ferradura. Não vai ser trevo. Nada mais vai fazer efeito. É a palavra de Deus. Deixa ela entrar na tua casa, deixa ela entrar na tua vida, entrar em relação aos teus filhos. Ele sempre vai dar um direcionamento. Mas pastor, a palavra tem direcionamento para o meu casamento? Tem direcionamento para o teu casamento. Tem direcionamento para com os meus filhos? Tem direcionamento para com meus negócios? Tem. Olha aqui, Pedro, era um homem de negócio, pescador, experiente, não sabia o que fazer. Mas quando ele recebeu o direcionamento de Deus, joga para o lado direito, trouxe prosperidade. Amém, igreja do Senhor. Amém. Estou muito feliz de poder ministrar essa palavra no teu coração, porque eu sei que o Espírito Santo está destravando destinos aqui nessa noite. Sabe o que é isso? Destravar destinos. Está mudando opiniões aqui nessa noite. Deus está fazendo isso. Eu estou falando com você, o Espírito Santo falando comigo. O que Ele está fazendo? Coisas sobrenaturais irão acontecer. O que eu preciso fazer, pastor? Só ouça a voz de Deus. Tem uma canção que as meninas cantam aqui, diz: preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua, se eu não te ouvir, se eu não te ouvir, tua voz no meio do tormento, tua voz é tudo. Mas se eu te ouvir, cadê os profetas? Se eu te ouvir, tua voz é segurança, no meio e fim, tua voz, a voz dele é segurança. Tudo que você precisa é um direcionamento da parte de Deus. A voz dele é segurança. Fazem 44 anos que eu ando com esse Deus. É tempo, irmão. Eu sei do que eu estou falando. Tudo que você pensar, eu já passei. Já passei. Tudo que você pensar. E já vi muitas fases. É um que tomava água, cuspia nas pessoas, as pessoas caíram. Paulinho já pegou esse tempo também. Kleber, muita galera aqui. É outro que jogava paletó, outro caía. Tudo que você pensar eu já vi. Tudo. E todos os movimentos que surgiram foram embora, passaram. Continua, irmão. Quando tem algum problema, acordo lá de madrugada, com problema ou sem problema, acordo de madrugada, vou lá. Estou bem ou não estou bem? Começo a falar com Deus e aí eu sinto Ele chegando, aquela brisa gostosa da presença. Ah, irmão, não tem preço que pague. Os homens, hoje Ele está com você, depois Ele vai abandonar você. Mas Ele não tem estado emocional. Eu vou dizer quantas vezes forem necessárias. Deus não tem estado emocional. Hoje eu te amo, depois eu te odeio. Os homens são assim. A Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem. Nele não há mudança nem sombra de variação. Ele é o mesmo Deus. Você pode dizer glória a Deus, igreja? O Deus que te ama.
que te ama. As meninas cantaram hoje, nessa noite, elas foram muito proféticas. Deus me ama, Deus ama você. Nele não tem estado emocional. Hoje eu te quero, amanhã eu te odeio. Não, Ele te ama, um amor incondicional. Deus, meu Deus, como você está tímido para falar que Deus. Quem se sente amado do Senhor aqui? Deixa eu ver. Meu Deus, Deus me ama. E o seu amor. Mais uma vez para nós fecharmos. Deus me ama e Ele está sempre de braços. Não é de vez em quando, não é quando eu estou bem com Ele. Não, Ele está sempre de braços abertos. Tem base bíblica para isso, pastor? Tem. Isaías 59. Os ouvidos do Senhor não estão tapados. As suas mãos não estão encolhidas. Há uma predisposição em Deus em te abençoar. E essa semana vai ser uma semana diferenciada na tua vida. Vai ser uma semana de céus abertos, de resposta de Deus sobre a tua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você só precisa continuar naquele lugar de obediência. Eu vou ficar aqui até que eu saiba o que Deus há de fazer por mim. Amém, igreja? Inclina sua cabeça, feche os olhos. Ministério de louvor, venha nos abençoar com essa canção linda. Depois nós vamos orar juntos. Quero orar com você, quem sabe precisa tomar alguma decisão na vida. Quero te ajudar em oração. Nós vamos orar o altar, nós vamos abrir o altar, nós vamos orar junto, para que possa trazer paz na sua mente, trazer paz no teu coração, para que você seja encontrado pela essa presença maravilhosa. Elas vão cantar uma canção que diz: teus olhos sabem tudo sobre mim. Eu gosto de lembrar do salmista quando ele diz: para onde eu irei da tua presença? Para onde eu fugirei da tua face? Não tem como fugir. Deus se alcançou nessa noite. Deus preparou esse culto para você, para falar com você nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes de mim, quando sondar meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim Aleluia, aleluia. me enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim,
mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade me leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Glória a Deus. A canção diz que a tua fidelidade me faz ir muito mais além. Nós estamos ancorados na fidelidade do Senhor. É na fidelidade dele, irmão. É ela que nos sustenta, é ela que nos trouxe até aqui, é ela que nos mantém firme. É a fidelidade desse Deus. E quando eu penso na fidelidade de Deus, meu coração fica em paz, porque eu sirvo um Deus que é fiel, que pode acontecer o que for, Ele vai estar comigo o tempo todo. O altar está aberto. Tem alguém que quer uma oração específica? Vem cá, a gente vai orar por você. A gente vai orar por você em nome de Jesus, te abençoar. Quem sabe são decisões que você precisa tomar, ou decisões que você tomou, eu não sei qual foi. Nós vamos orar por você, para que Deus te abençoe, para que Deus guarde o teu coração, guarde a tua família. Vem cá, vamos orar juntos. Se coloca em pé, igreja, por favor. Glória a Deus. O Deus que se faz presente, o Deus que não só vê as nossas aflições, mas que entra junto conosco nas situações de adversidade. Teus olhos revelam que é. Quero ouvir vocês. Cante, cante. Glória a Deus. Deus abençoe com tua graça. Com tua graça, com direcionamento. Assim como o Senhor fez com Pedro, naquela noite fria, que tinha tentado de todas as formas o alimento para tua casa e não conseguiu. Mas veio um direcionamento. Abençoa meu amigo, da direção, da paz, da tranquilidade, e surpreenda ele de uma forma especial. Eu o abençoo em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus, eu quero orar para a sua serva. O Senhor possa abençoar com tua graça, com teu poder, de uma forma especial. Que ela seja surpreendida por ti, pela tua graça, que ela seja alcançada, em nome de Jesus, amém. Cante, igreja, quero te ouvir, cante. Sei. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade me leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Aleluia. Glória
Deus falou comigo lá atrás, e o pastor na pregação, ele falou sobre Jesus. Ele morreu como? Vem cá, pastor. Como que Jesus morreu? Por que ele morreu assim? Porque ele quer um abraço. Irmão, o abraço cura. Você já abraçou seu filho hoje? Abraça a segunda, abraça a terça, abraça a quarta, quinta, mesmo como se fosse Jesus. Abraça teu irmão como se fosse Jesus. No mínimo 5 pessoas, amém? Então não deixa de abraçar. Abraça. O segredo é abraço, amém, irmãos? Aleluia. Então faz assim com a mão. Foi abençoado, vai embora debaixo das asas de Deus, amém? Pai querido, Deus amado, Senhor, nessa noite, Deus, eu te louvo, te agradeço, Pai, por falar conosco, tocar em nossos corações, nas nossas famílias, Pai, que nessa noite, Pai, teu nome seja engrandecido e que cada família leva para o lar, Pai, a tua presença, cada vez mais e mais, que o novo amanhã, Senhor, cada vez mais e mais seja debaixo das tuas asas, Pai. É o que eu peço, Jesus. É que eu te peço, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Que a graça de Deus, Pai, o amor, a doce consolação do Espírito Santo esteja na sua casa, no seu lar, hoje e sempre. E essa igreja abençoada, grita comigo. Amém. Uma semana abençoada.